Ana Silva sempre acreditou que a justiça devia ser cega, mas na polícia metropolitana as coisas tinham tomado um rumo muito mais sombrio, impiedoso, calculado e simplesmente cruel. Durante anos, um grupo secreto de policiais se especializou em destruir vidas abusando de seus distintivos. Eles treinavam os recrutas para ver ameaças onde não existiam, convencidos de que haviam encontrado a policial perfeita em Ana, jovem, determinada e disposta a seguir as regras não escritas do grupo. Numa tarde de quinta-feira fatídica, ela parou João Costa. Para ela, ele era apenas mais um alvo, uma estatística. O que ela não sabia era que essa única abordagem a levaria a se enfrentar com o juiz Ricardo Gomes, o mesmo juiz que transformará sua própria prisão injusta numa lição sobre como expor a corrupção policial, conhecido no meio policial como o equilibrador. Em seu tribunal, a justiça não era apenas cega, era inevitável. Enquanto o mundo cuidadosamente construído de Ana começava a desmoronar diante das evidências em vídeo, ela estava prestes a descobrir por que os oficiais corruptos ainda sussurravam seu nome sempre que um caso chegava à sua mesa. Naquela manhã, Ana se observava no espelho retrovisor de sua viatura, admirando como a luz do amanhecer fazia seu novo distintivo brilhar. O estacionamento da delegacia já fervilhava com os colegas que chegavam para o turno. Ela havia chegado cedo, não por um entusiasmo especial em aprender com os veteranos, mas para mostrar que já estava um passo à frente. Meu primeiro serviço sozinho, murmurou para si mesma, praticando o sorriso confiante que havia aperfeiçoado durante meses de treinamento. Ao entrar no prédio, alguns policiais experientes acenaram com a cabeça. O sargento Marcos Almeida, um homem calejado com cabelos grisalhos e mais de 20 anos de serviço, se afastou da máquina de café e chamou: Silva, você tem 1 minuto antes da reunião. O sorriso de Ana não vacilou, embora internamente ela quisesse revirar os olhos. Claro, sargento, respondeu num tom doce, mas firme. Marcos a conduziu a um canto tranquilo da sala de descanso. Olha, eu sei que você está ansiosa para sair às ruas, mas lembra do que falamos no treinamento. Aqui não é mais a pequena cidade, é a metrópole. Você precisa conhecer os bairros, entender a comunidade. Com todo o respeito, sargento, retrucou Ana, com um sorriso determinado, eu me formei no topo da minha turma. Posso lidar com qualquer situação. As palavras de seu pai ecoaram em sua mente. Um distintivo representa a autoridade, e a autoridade exige respeito. O semblante de Marcos escureceu um pouco. Exatamente essa atitude que me preocupa, Silva. Esse trabalho não é só sobre parecer bem no salão de reuniões. Nesse momento, a porta se abriu e a tenente Laura Ferreira anunciou a chamada do turno. Vamos falar disso depois, Marcos. Mas Ana já seguia com passos firmes, seus passos ecoando no piso polido. No salão de reuniões, o caos habitual imperava. Os policiais trocavam histórias da noite anterior, os recrutas comentavam em voz baixa e os veteranos ocupavam seus lugares de sempre. Ana escolheu um assento na primeira fila e tirou seu caderno, mais por efeito do que por necessidade, já que ela conhecia os procedimentos de cor. A tenente Ferreira começou com as atualizações. Uma série de furtos de automóveis no Distrito Sul, um alerta sobre uma nova droga circulando nas baladas e novidades sobre investigações em andamento. Depois, seu tom se tornou sério. Antes de distribuirmos as tarefas de hoje, mais uma coisa. O juiz Ricardo Gomes está presidindo alguns dos nossos casos neste mês. Quem já trabalhou aqui sabe que ele é justo, mas é extremamente rigoroso. Nada de atalhos, sem suposições. Seus relatórios precisam estar impecáveis. Alguns oficiais experientes trocaram olhares de compreensão. Ana anotou o nome do juiz, mas internamente pensou: relatórios são só papel, e um juiz é apenas mais um chefe com quem já lidei. Quando os turnos foram distribuídos, Ana recebeu uma rota que abrangia áreas residenciais e comerciais, um setor que alguns oficiais consideravam desafiador devido à diversidade da população. Para ela, era a chance de provar seu valor. A manhã passou rápido enquanto ela se familiarizava com seu setor. Atendeu a um caso de furto, emitiu 3 multas de trânsito e até dispersou uma discussão acalorada entre vizinhos antes que se agravasse.
Cada situação reforçava sua confiança. No início da tarde, um chamado sobre um possível tumulto na esquina da Rua das Flores com a Avenida Central chegou pelo rádio. A voz do despachante soou pelo rádio. Um homem estava se comportando de maneira suspeita perto de uma loja de conveniência. Entendido, respondeu Ana prontamente. Ligou a sirene e partiu para o local. Quando chegou, tudo parecia normal. Um jovem, vestido de forma casual, estava próximo à entrada da loja, concentrado em seu celular. João Costa não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se cruzar com a de Ana de um jeito que mudaria tudo para ambos. Ana se aproximou com um ar descontraído, mas com sua mão repousando no cinto, transmitindo autoridade. Senhor, preciso que se afaste da entrada, disse ela com clareza e firmeza. João levantou os olhos, surpreso. Desculpe, o que houve? Perguntou ele. Recebemos relatos de comportamento suspeito, explicou Ana, sua voz seca e autoritária. Estou aguardando minha irmã, respondeu João de maneira calma, apesar de sua crescente confusão. Ela trabalha no consultório odontológico ao lado. Vamos almoçar juntas. A resposta dele era perfeitamente razoável, mas algo em sua calma irritou Ana. Em sua cabeça, obediência implicava também uma certa hesitação. Preciso ver seu documento de identidade, ordenou ela, dando um passo a mais e apertando o cinto. Posso perguntar por quê? João manteve o tom educado. Estou apenas aqui, senhor. Está me recusando a cumprir uma ordem legal. A voz de Ana elevou-se, chamando a atenção dos transeuntes, alguns dos quais começaram a filmar a cena com seus celulares. O que aconteceu a seguir seria debatido por dias. Mais tarde, Ana afirmou que João havia feito um movimento brusco, mas as gravações mostraram que ele apenas procurou sua carteira lentamente para se identificar. Naquele breve instante, Ana viu exatamente o que esperava. Suas ideias pré-concebidas pareciam se confirmar. Minutos depois, João Costa foi algemado, acusado de resistência à prisão, enquanto os presentes registravam tudo em vídeo. Sua irmã, Maria Costa, saiu do consultório odontológico, chocada ao vê-lo sendo colocado num viatura. Um intervalo para o almoço transformado num pesadelo. De volta à delegacia, Ana escreveu seu relatório com confiança, descrevendo a si mesma como uma oficial vigilante e João como um sujeito desobediente, que havia escalado uma situação rotineira. Ela mal notou os olhares preocupados de seus colegas, enquanto se gabava no intervalo, dizendo: "É assim que a gente resolve as coisas na cidade", mesmo quando o sargento Almeida e a tenente Ferreira trocavam olhares apreensivos. Em outra parte da cidade, a mãe de João, Patrícia Costa, estava no escritório modesto do advogado de direitos civis, Marcos Oliveira. Suas mãos tremiam enquanto relatava a ligação que havia recebido de sua filha. "Meu filho nunca teve problemas", insistia, com a voz trêmula. "Ele é contador, senhor Oliveira. Ele só estava esperando por sua irmã." Marcos ouvia atentamente, seu semblante ficando mais sério à medida que examinava o relatório preliminar e as declarações dos testemunhos em seu tablet. A oficial que o prendeu se chama Ana Silva, uma novata, pelo visto. "Isso nos ajuda?", perguntou Patrícia com esperança. "Pode ajudar", respondeu Marcos cautelosamente, principalmente porque esse caso será julgado pelo juiz Ricardo Gomes. Enquanto isso, no seu tranquilo escritório, o juiz Ricardo Gomes já estudava os casos do dia, quando o processo de João Costa chegou à sua mesa. Com décadas de experiência, ele percebeu pequenas inconsistências, momentos em que a narrativa parecia demasiado ensaiada. Ele parou ao ver o nome de Ana, notando que era sua primeira prisão solo. Algo na redação do relatório chamou sua atenção. A forma como ela enfatizava sua autoridade e pintava João como desafiador, ignorando a real sequência dos fatos. "Silva", chamou ele ao seu auxiliar. "Por favor, traga os registros de treinamento da oficial e todas as imagens disponíveis deste incidente. Quero ver isso com atenção." Na manhã seguinte, Ana percorreu a delegacia com um passo confiante, contando sua versão dos fatos para quem quisesse ouvir. Ela ignorava completamente a tempestade que se formava ao seu redor. Desconsiderou o conselho de um policial mais experiente sobre a escalada da situação e até riu da sugestão de revisar as imagens da câmera do corpo antes da audiência.
Confie em mim, disse ela casualmente durante o almoço. Assim que o juiz Gomes vir como eu agi, ele vai entender. Ninguém pode questionar nossa autoridade. O sargento Almeida tentou, mais uma vez, adverti-la. O juiz Gomes não é. Eu sei, interrompeu ela com um gesto. Ele é rigoroso e justo, e espera que tudo seja feito à risca. No fim das contas, ele vai ver que eu só estou fazendo meu trabalho, mantendo as ruas seguras. Nos bastidores, o juiz Gomes preparava-se para um dos casos mais importantes de sua carreira. Sobre sua mesa, estavam duas pastas, uma com o histórico impecável de João Costa e outra com o relatório do incidente de Ana Silva. Entre elas, um pendrive continha múltiplos ângulos de gravação que contavam uma história completamente diferente da versão escrita por Ana. O juiz Gomes lembrou-se de sua própria juventude, de tempos em que a autoridade era usada como arma, em vez de ser um dever. Pegou um bloco de anotações e começou a escrever, preparando-se para uma audiência que não só testaria a arrogância de uma novata, mas também os fundamentos da justiça e da responsabilidade em seu tribunal. Em apenas 48 horas, a oficial Ana Silva enfrentaria o juiz, armada apenas com sua confiança mal fundamentada e uma narrativa fabricada. Ela nem imaginava que sua primeira prisão solo se tornaria um ponto de virada, não só em sua carreira, mas também na discussão nacional sobre poder, preconceito e o verdadeiro significado da justiça. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, 3 pessoas muito diferentes se preparavam para a tempestade. João Costa estava em casa com sua família, agarrando-se a uma esperança em um sistema que já o havia decepcionado. O juiz Gomes trabalhava até tarde, revisando precedentes e procedimentos, ciente de que as próximas horas testariam toda a sua experiência. E Ana voltava para seu pequeno apartamento, polindo seu distintivo e ensaiando seu depoimento, sem saber que sua vida estava prestes a mudar. Completamente. Na manhã de segunda-feira, o tribunal fervilhava de energia. As escadarias estavam lotadas com pessoas a caminho da audiência, e Ana subia com passos firmes, sua farda impecável, o distintivo brilhando e o cabelo bem preso. No interior, alguns colegas já se reuniam no corredor antes da sala de audiências. O sargento Almeida permanecia distante, com um olhar sério, enquanto observava Ana. Silva, chamou ele baixinho. Ela checou o relógio. Ainda faltavam 20 minutos para a audiência. Claro, sargento, mas seja breve. Preciso revisar minhas anotações uma última vez. Almeida a levou para um canto tranquilo. Esta é sua última chance de corrigir seu relatório, se houver algo que precise ser esclarecido. Não, obrigada, riu Ana, embora seu tom soasse desafiador. Meu relatório é perfeito. Tudo aconteceu exatamente como escrevi. Mesmo que os vídeos não captem todos os detalhes, o juiz Gomes entenderá que, no campo, temos que tomar decisões em segundos. O semblante de Almeida é se céu. Você simplesmente não está ouvindo. Nesse momento, as pesadas portas do tribunal se abriram e todos os envolvidos no caso Costa contra a cidade entraram. O tribunal está em sessão, anunciou o juiz Gomes com voz profunda e autoritária. Ana endireitou os ombros e lançou um sorriso confiante para Almeida. Veja e aprenda, pensou ela. Dentro do salão, a audiência se encheu rapidamente. João Costa estava sentado à mesa de defesa com seu advogado, Marcos Oliveira, enquanto sua família, mãe Patrícia, irmã Maria e outros parentes, ocupavam as primeiras fileiras, todos vestidos formalmente, mas claramente tensos. Ana tomou seu lugar na mesa da acusação, de frente para o advogado da cidade, João Martins, que examinava uma espessa pasta com a testa franzida. Oficial Silva, murmurou João Martins assim que ela se sentou. Preciso saber se há algo nos vídeos que contrarie seu relatório. Qualquer coisa. Senhor Martins, respondeu Ana com um toque de arroxo. Posso assegurar que tudo está em ordem. De repente, o martelo do juiz soou, anunciando a entrada de Richter Gomes. Seu longo manto negro, os cabelos grisalhos curtos e seu olhar penetrante conferiam-lhe uma aura de autoridade. Sentem-se, ordenou ele com clareza. Estamos aqui para tratar do caso Costa contra a cidade, referente a uma prisão efetuada pela oficial Silva na última quinta-feira. Senhor Oliveira, por favor,
apresente seu pedido. Marcos Oliveira levantou-se, ajeitou sua gravata e disse: Excelência, solicitamos que todas as acusações contra o Sr. Costa sejam retiradas e exigimos uma investigação imediata sobre o comportamento da oficial Silva durante a prisão. Temos evidências em vídeo de várias fontes que demonstram que meu cliente cooperou plenamente e que a oficial Silva escalou a situação sem motivo. Ana, quase se levantando, protestou. O juiz Gomes fixou seu olhar nela. Oficial Silva, no meu tribunal, as objeções vêm dos advogados, não de você. Senhor Martins, continue, por favor. O advogado da cidade colocou uma mão reconfortante sobre o braço de Ana. Sem objeção, Excelência. Contudo, sustentamos que os vídeos não mostram o contexto completo. Analisaremos toda a sequência dos fatos. O juiz Gomes disse: Senhor Oliveira, apresente suas provas. Marcos Oliveira acenou para seu assistente, que reduziu a iluminação. Uma grande tela desceu e o primeiro vídeo começou a ser exibido. Filmado por um transeunte, mostrava João Costa do lado de fora da loja, calmamente mexendo em seu celular. A aproximação de Ana era claramente visível. Sua postura agressiva desde o primeiro instante. Como podem ver, explicou Oliveira, o Sr. Costa estava apenas esperando por sua irmã, sem causar qualquer perturbação, quando a oficial Silva se aproximou sem motivo justificado. Antes que Ana pudesse intervir, o juiz Gomes advertiu: Oficial Silva, não interrompa a sessão a menos que seja solicitada. Do contrário, considerarei isso desacato ao tribunal. O rosto de Ana ficou vermelho, e ela murmurou: Sim, Excelência, mantendo o queixo firme. O vídeo continuou, mostrando a escalada. João fazia perguntas de forma calma, enquanto Ana respondia com crescente agressividade, exatamente no momento em que ela afirmava que ele havia feito um movimento ameaçador. Agora, disse Oliveira, vamos comparar isso com as imagens da câmera corporal da oficial Silva. O segundo vídeo começou, e pela primeira vez a confiança de Ana vacilou visivelmente. O ângulo era diferente, mas a narrativa permanecia a mesma. Pior ainda, sua própria voz na gravação soava mais dura e confrontadora do que ela lembrava. Observem o registro de tempo, continuou Oliveira. No seu relatório, você afirma que o Sr. Costa se comportou de maneira suspeita por vários minutos antes de você se aproximar, mas o vídeo mostra que você iniciou o contato em segundos. João Martins, o advogado da cidade, deslocou-se desconfortavelmente ao lado de Ana. Excelência, embora o tempo pareça ligeiramente diferente, afirmamos que a oficial Silva agiu com base num suspeito razoável, conforme o chamado que recebeu. Carregamos os registros do rádio, interrompeu Oliveira. A ligação veio de um telefone público, e quando os investigadores foram averiguar, ninguém confirmou qualquer comportamento suspeito. Parece que a oficial Silva ou inventou o chamado ou reagiu a uma denúncia falsa sem verificação adequada. O rosto de Ana ficou quente ao perceber que o chamado havia sido rastreado. Na verdade, ela viu João Costa do seu carro e achou que ele parecia fora do lugar. O detalhe do chamado foi adicionado depois para justificar suas ações. O juiz Gomes inclinou-se. Senhor Martins, a cidade tem uma resposta a essa acusação. João Martins ajeitou a gravata. Precisamos de mais tempo para verificar os registros, Excelência. Muito bem, disse o juiz, anotando algo em seu bloco. Sr. Oliveira, continue. O resto da manhã transformou-se num pesadelo em câmera lenta para Ana. Marcos Oliveira desmontou minuciosamente seu relatório, apontando discrepâncias entre o que ela havia escrito e o que os vídeos mostravam. Mais testemunhas subiram ao banco. O dono da loja afirmou que João era um cliente frequente. Maria Costa confirmou os planos para o almoço. Até mesmo uma corredora registrou parte do incidente em seu celular. Durante uma breve pausa, João Martins puxou Ana de lado e sussurrou: Isso não está bom. Você me disse que tinha causa justificada para agir. Agora estão distorcendo tudo. Ana insistiu. Isso é o que os advogados fazem, não é? Mas sua voz já soava insegura. Oficial Silva, sugiro que pense bem no que dirá quando o juiz Gomes a chamar para depor, acrescentou ele com seriedade. Quando a sessão foi retomada,
O juiz Gomes chamou João Costa para depor. Ana observava enquanto ele testemunhava. Seu relatório pintara como desafiador, mas no banco dos réus, ele era calmo e articulado. Quando perguntado se já tinha tido problemas com a polícia, João respondeu: "Não, senhor. Nunca fui preso, nem recebi uma multa. Estou apenas aguardando minha irmã, como faço todas as quintas-feiras." Ao ser questionado sobre como o incidente o afetara, a postura de João desmoronou. "Eu costumava acreditar que se você seguia as regras e respeitava a autoridade, tudo ficava bem. Agora, fico nervoso sempre que vejo um carro de polícia. Tive até que explicar para minhas sobrinhas porque seu tio estava algemado." Do seu assento, Ana percebeu que Patrícia, a mãe de João, soluçava pela primeira vez desde a prisão. A dúvida começou a invadir sua mente enquanto ela olhava para o juiz Gomes, que permanecia impassível. "Oficial Silva", disse ele com firmeza, "por favor, suba ao banco dos depoimentos." Ana caminhou até o testemunho, tentando reunir a confiança que tanto havia praticado. Sob a luz forte e o olhar penetrante do juiz, suas palavras ensaiadas pareceram vazias. "Oficial Silva", começou João Martins durante o interrogatório, "explique por que você achou que o comportamento do Sr. Costa era tão suspeito a ponto de justificar uma investigação." Ana engoliu, em seco. "Eu interpretei o chamado do telefone público como um sinal de alerta e presumi que ele estava agindo de forma errática por causa disso." "Vamos focar no que você realmente viu", insistiu Martins. "Você notou que ele estava simplesmente parado perto da loja, certo?" "Sim", respondeu ela, quase sussurrando. "Achei que a área era perigosa." "Objeção", interrompeu Martins. "As estatísticas de criminalidade mostram que este bairro é um dos mais seguros da cidade. Quer que eu apresente esses números como prova?" "Aceito", determinou o juiz Gomes. "Oficial Silva, restrinja-se às suas observações diretas." A partir daí, o interrogatório continuou, e cada resposta de Ana soava mais fraca que a anterior. João Martins expôs sistematicamente cada inconsistência e suposição que havia obscurecido sua visão. "No seu relatório, você afirma que o Sr. Costa fez um movimento ameaçador de repente, mas nenhum dos vídeos, nem o do transeunte, nem o da sua câmera corporal, nem o das câmeras de segurança, mostra tal movimento. Como você explica isso?" Ana sentiu o suor escorrer pela testa. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela lutava por palavras. Ela olhou para João, depois para sua família, e então para o juiz Gomes, sentindo o peso esmagador da verdade. "Eu pensei que ele fosse se mover." Ela gaguejou e não conseguiu terminar a mentira. "Oficial Silva, em seu relatório você afirmou com certeza que não houve ameaça alguma. Está agora dizendo que se enganou." Sua voz se quebrou. "Talvez eu tenha interpretado errado. Talvez sim." O tom do juiz se tornou ainda mais severo. "Oficial Silva, você está sob juramento. O Sr. Costa se comportou de forma ameaçadora ou você alterou seu relatório?" Após um longo silêncio, ela sussurrou quase inaudivelmente: "Não, senhor. Ele não se moveu assim. Eu escrevi o que achei que justificaria a prisão." Sua confissão pairou no ar como fumaça, e um suspiro coletivo percorreu a audiência. Incapaz de encarar os outros, Ana baixou os olhos. O juiz Gomes quebrou o silêncio. "Dado seu depoimento, adiamos a sessão de hoje. Senhor Martins, espero que a cidade apresente seu pedido de arquivamento de todas as acusações contra o Sr. Costa em minha mesa dentro de 1 hora. Além disso, ordeno uma investigação completa sobre o comportamento da oficial Silva, não apenas neste caso, mas também em outras prisões anteriores. Oficial Silva, permaneça em meus aposentos. Precisamos discutir as consequências do seu depoimento falso." Enquanto a audiência se esvaziava, Ana ficou parada no banco dos depoimentos, seu mundo de autoridade desmoronado, forçada a encarar a verdade sobre si mesma. Mesmo quando o juiz concluiu: "Esta sessão será retomada amanhã às 9 horas", ela só pôde ficar em silêncio. Mais tarde, enquanto o tribunal se esvaziava, Ana sentou-se sozinha em um banco do pátio, o rosto marcado pelo peso de todas as revelações.
Sua antiga fachada inabalável havia se desfeito, dando lugar à percepção profunda do mal causado. Do lado de fora, ao anoitecer, 3 conversas distintas aconteciam. No escritório do juiz Gomes, ele discutia com seu assistente como requisitar os registros da polícia municipal. No estacionamento, João abraçava sua irmã, agarrando-se a uma esperança. Enquanto, num corredor pouco iluminado, o sargento Almeida encontrava Ana sozinha, com a cabeça baixa. Silva, murmurou ele suavemente, sei que você nunca quis machucar ninguém. Ela ergueu o olhar, com os olhos marejados. Eu realmente não queria machucar ninguém. Achei que estava protegendo as pessoas. Às vezes, machucar alguém significa que você não pensou no impacto dos seus atos, disse ele, e aquelas palavras penetraram fundo. Pela primeira vez, Ana compreendeu que verdadeira autoridade não se mede pelo poder que se tem, mas pela responsabilidade com que se usa esse poder. No alvorecer, o prédio do tribunal brilhava com um tom quente de âmbar. No escritório, o juiz Gomes revisava novos documentos, enquanto seu café já estava frio. Cada página acrescentava mais um detalhe à história que começara como um simples caso de conduta policial duvidosa. Um batimento à porta interrompeu sua concentração. Entrem, disse ele. Sua assistente, Sarah Jung, apareceu com um grosso envelope e uma carta selada com a marca entrega expressa. Senhor, os arquivos que solicitou da Polícia Municipal chegaram, explicou ela. O juiz examinou o envelope, leu rapidamente a carta e murmurou. Querem restringir o acesso a certos registros, e colocou a carta de lado. Ligue para o juiz Henderson da cidade. Quero saber se esses problemas técnicos afetaram outros policiais. Em um café modesto na periferia, o sargento Almeida e a tenente Ferreira sentavam-se com um café que já estava frio. Até onde você acha que isso vai? Perguntou Ferreira baixinho. Almeida olhou em volta no café quase vazio e disse: Lembra quando a corregedoria tentou implementar um novo sistema de revisão das câmeras corporais no ano passado? Acabou cancelado, oficialmente por falta de verba, mas na verdade, porque temiam o que encontrariam. Almeida mostrou a Ferreira uma série de e-mails em seu celular. Eu guardei todos os registros de cada vez que relatei um problema com algum policial, cada reclamação que foi enterrada, cada falha nas imagens. Por que você não falou antes? Ferreira suspirou. Foi a mesma galera que estava escondendo as provas. Bem, disse Almeida com firmeza, você vai ter que testemunhar agora. Alguém tem que fazê-lo. Às vezes, o problema não é a doença, mas só um sintoma. De volta ao tribunal, a sessão da manhã recomeçou com uma tensão incomum. O auditório estava lotado de repórteres e curiosos. Ana sentou-se na mesa da acusação, sua farda impecável, mas sua postura era visivelmente tensa. O juiz Gomes entrou com um semblante sério. Antes de continuarmos, preciso abordar as recentes reportagens sobre o meu passado pessoal, anunciou ele. Um murmúrio percorreu o salão. Há 35 anos, fui injustamente preso por um crime que não cometi. Passei 3 meses na detenção juvenil antes de ser exonerado. Esses fatos são públicos, mas o que não se sabe é o que aprendi naquele período. Como é se sentir impotente em um sistema que pressupõe culpa e que a autoridade sem responsabilidade é, na verdade, intimidação institucional. Essa experiência moldou toda a minha carreira, e é por isso que fui defensor público antes de me tornar juiz. Não me retirarei desta investigação. Minha experiência não me torna tendencioso, mas sim capaz de distinguir entre um trabalho policial correto e o abuso de poder. Ana se sentiu cada vez menor sob o olhar do juiz enquanto ele continuava. Agora, vamos discutir como esses registros juvenis selados foram acessados e quem os repassou à mídia. O primeiro a ser chamado foi o gerente de TI, Tomás. Vou explicar as buscas não autorizadas no banco de dados, feitas às 2h17 da manhã com o login da oficial Silva, disse ele. Em seguida, o jovem jornalista Caio Branco prestou depoimento, relatando um encontro com Ana, em um café. Sua declaração foi complementada por e-mails de outros repórteres que documentaram as tentativas de Ana de montar uma história. Por fim, um blogueiro, conhecido por opiniões polêmicas, foi ouvido sob juramento.
Ele admitiu ter exagerado a história com base em sugestões de Ana, acrescentando alegações não verificadas de violência, das quais ela apenas havia insinuado. Com cada nova prova, a reputação profissional de Ana se desfazia. Ela percebeu que havia ultrapassado um limite, traindo seus princípios éticos para tentar desacreditar um juiz que apenas buscava a verdade. Durante uma breve pausa, Ana se encontrou sozinha, num corredor silencioso com o juiz Gomes. Após um longo silêncio, ele finalmente falou, com uma voz carregada de tristeza. Eu pensei que, se questionassem sua imparcialidade, você tentaria encobrir isso. Mas sabe o que mais me marcou na minha detenção? Não o medo, nem a solidão, mas o oficial Wilson, o segurança que notou que eu, em vez de ser ridicularizado, estava lendo livro de direito na biblioteca. Ele me trouxe mais livros e me disse, se você vai estudar direito, precisa entender todos os lados. Ele me ensinou que usar um distintivo não torna ninguém automaticamente bom ou mal. É como se usa o poder que ele representa. Lágrimas surgiram nos olhos de Ana, e ela sussurrou. Eu só queria proteger minha carreira. O juiz Gomes respondeu suavemente. Você estava tentando proteger suas ilusões sobre o que esse trabalho deveria ser. Há uma grande diferença nisso. Quando a sessão foi retomada, o juiz Gomes voltou sua atenção para os ataques pessoais contra sua reputação. Este tribunal não será abalado por ataques de caráter. Contudo, suas ações, o acesso não autorizado a registros selados e a disseminação de informações falsas revelam graves violações éticas. Isso será incluído na investigação em curso sobre sua conduta. O resto do dia trouxe mais revelações chocantes sobre a corrupção interna, mas Ana mal conseguia absorver tudo. Ela se perdeu em pensamentos, percebendo que sua jornada, de uma recém-formada idealista a alguém que tentou destruir a reputação de um homem íntegro para proteger a própria, fazia parte de um sistema muito maior e mais corrupto. No final da tarde, um homem idoso entrou no tribunal. O juiz Gomes iluminou seu rosto ao reconhecer o oficial Wilson, já na casa dos 70, sentado na galeria. Oficial Wilson, disse ele com voz suave, pensei que hoje você poderia usar um rosto amigo. O breve e emocionado encontro entre eles lembrou a Ana, de forma intensa, o que é a verdadeira autoridade, usar o poder de forma responsável e com compaixão. Quando a sessão retomou, o juiz Gomes encerrou o dia com palavras que viriam a ser citadas por anos. Há 35 anos, eu acreditava que o sistema era irremediavelmente corrupto. Mas uma pessoa me mostrou que, mesmo num sistema falho, há aqueles que lutam por mudanças positivas. Hoje, não estamos apenas investigando má conduta, estamos aproveitando a oportunidade para implementar reformas reais. A forma como usarmos essa oportunidade nos definirá mais do que os erros do passado. Essas palavras atingiram Ana com força, enquanto ela lembrava de João e de todos aqueles cujas vidas ela havia prejudicado. Ela tentou destruir a reputação de um bom homem para proteger a própria, mas descobriu que seu passado difícil o havia fortalecido e o tornará mais apto a julgar suas ações. Ao sair do tribunal, o oficial Wilson se aproximou, em voz baixa, disse: uma vez, vi alguém deixar o medo e o orgulho tomarem conta. Eu disse a ele: nunca é tarde para escolher um caminho diferente. Um erro não define toda a sua vida. Ele olhou para os aposentos do juiz e acrescentou: ele me provou que estava certo. Talvez você também um dia veja isso. Ao deixar o tribunal, Ana parou por um momento, olhando para o prédio onde suas tentativas de enganar se transformaram numa lição sobre a verdade, a justiça e as consequências de longo alcance. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos Oliveira marcando sua deposição para o processo civil. Mais um passo na longa estrada rumo à responsabilidade. Pela primeira vez desde o início da investigação, ela sentiu algo além do medo e do desespero, uma pequena esperança de que, por meio da verdade, ela poderia, um dia, encontrar redenção. Na manhã seguinte, enquanto Ana estava sentada à mesa da cozinha, com um café intocado, bateu à porta. A voz autoritária do FBI mandou: abra a porta. Com as mãos trêmulas, ela obedeceu. 4 agentes de jaquetas escuras, com os distintivos brilhando à luz do amanhecer, entraram.
A agente-chefe, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante, entregou-lhe um mandado de prisão. Oficial Anna Becker, você está presa por manipulação de provas, obstrução da justiça e conspiração para violar o direito civil sob o pretexto de abuso de autoridade. Enquanto a conduziam algemada, Anna viu os vizinhos espreitando pelas cortinas. Seu carro de patrulha estava estacionado na garagem, e ela nunca mais o conduziria. Situações semelhantes ocorreram em toda a cidade. O delegado Roberto Lima, apesar de ter tido imunidade anteriormente, foi preso por novas acusações reveladas na investigação. 3 oficiais em treinamento também foram detidos, e até o gerente de TI, Tomás, foi implicado depois que provas indicaram seu envolvimento na cobertura dos fatos, além do que ele admitiu. Mais tarde, no seu escritório, o juiz Gomes revisava os mandados de prisão federais, enquanto a procuradora federal, Rebecca Jung, explicava o alcance da investigação. Essas manipulações de provas não se limitam à nossa jurisdição, disse ela. Encontramos padrões semelhantes em departamentos de polícia em 3 estados. Seu caso forçou a decisão deles. O juiz Gomes analisou os arquivos e a conexão com a polícia municipal. A antiga unidade de Ana era uma peça-chave. Assim que puxamos esses fios, a teia começou a desmoronar, observou ele. Rebecca apresentou um diagrama mostrando ligações entre diversas delegacias, uma rede que compartilhava técnicas, tecnologia e até pessoal. Há quanto tempo essa investigação está em curso? Perguntou ele. Há 8 meses, respondeu ela. Estávamos construindo nosso caso lentamente, até que sua investigação acelerou tudo. Um blog tentando desacreditar você assustou alguns alvos, e agora erros estão vindo à tona. Um novo batimento na porta anunciou que Sarah Jung retornava com notícias urgentes. Agentes federais acabaram de vasculhar a delegacia. Estão apreendendo todos os equipamentos de computador e arquivos. O juiz Gomes assentiu. Certifique-se de que a audiência de hoje seja transferida para o Tribunal Federal e informe o Sr. Oliveira. O processo civil dele acabou de crescer muito. Em uma sala de interrogatório, Ana se sentava abalada, processando os eventos da manhã. A porta se abriu e a agente Mônica Reed, a chefe do FBI, entrou com um grosso dossiê. Vamos conversar sobre o que aconteceu na Polícia Municipal antes da sua transferência, disse ela. A garganta da Ana secou. Eu não entendo, gaguejou. Mônica abriu o dossiê e retirou uma foto, uma Ana muito mais jovem, junto com vários policiais da Polícia Municipal, incluindo o tenente Rafael Souza. O tenente Souza lidera essa rede há anos, explicou Mônica. Eles procuram policiais com a atitude certa, os treinam para manipular provas e fabricar relatórios, e depois os colocam em diferentes delegacias. O coração de Ana acelerou. Eu não fazia ideia de que existia uma rede assim, ou que eu faria parte dela, sussurrou. Mônica continuou. Aqui estão mais fotos. Sessões de treinamento disfarçadas de noites de pôquer, softwares usados para alterar vídeos, e até um banco de dados com candidatos preferenciais. Ana ficou paralisada diante das evidências de uma conspiração na qual havia se envolvido sem saber. Eu achava que estava apenas protegendo os policiais que faziam seu trabalho, murmurou. Era isso mesmo que eu acreditava. Em outro cômodo, o gerente de TI, Tomás, desabou. Eles vieram até mim logo depois que fui contratado, confessou ele, com a voz trêmula. Disseram que, se eu quisesse manter meu emprego, teria que ser um jogador de equipe. Tudo começou pequeno, às vezes alguns vídeos desapareciam, e depois me mandaram instalar o software deles. Enquanto isso, o delegado Roberto Lima, que anteriormente tinha obtido imunidade, agora enfrentava novas acusações federais. Seu advogado permaneceu em silêncio enquanto a procuradora Rebecca Jung expunha as evidências que o ligavam à expansão da rede. Sua imunidade cobre apenas delitos internos, não crimes federais. Temos e-mails, registros financeiros, documentos de viagem, tudo que comprova seu envolvimento. O Tribunal Federal fervilhava com a atividade, enquanto a mídia local começava a relatar os resultados das buscas. A investigação do juiz Gomes havia se expandido para algo enorme. No salão principal, repleto de promotores federais, advogados de defesa e repórteres,
O verdadeiro alcance da conspiração veio à tona. Rebecca Young declarou: o que começou como uma investigação sobre a conduta de uma única oficial revelou um esforço sistemático de subverter a justiça em múltiplas jurisdições. Essa rede recrutava policiais dispostos a abusar de seu poder, fornecia-lhes ferramentas para manipulação de provas, criava álibis para violações dos direitos civis e tentava ativamente desacreditar qualquer um que ameaçasse expor suas atividades. João e sua família assistiam da galeria, enquanto seu caso se transformava numa ação civil histórica. Marcos Oliveira já havia ampliado a ação para uma coletividade que representava centenas de vítimas em diversas jurisdições. Durante uma breve pausa, Marcos reuniu a família Costa numa sala de reuniões. Isso muda tudo, explicou ele. A investigação federal descobriu uma tentativa coordenada de violar os direitos civis. O seu caso ajudou a expor isso, e agora estamos diante de abusos sistemáticos que se estendem por anos. Patrícia apertou a mão de seu filho. Todas aquelas outras famílias. Talvez agora a justiça finalmente chegue. Marcos acalmou-a. O FBI vem montando esse caso há meses. A investigação do juiz Gomes acelerou tudo. De volta à sala de interrogatório, Ana se viu diante de uma escolha difícil. A agente Reed apresentou suas opções: cooperar completamente e imediatamente ou enfrentar as acusações federais máximas. Por que eu? Perguntou Ana com a voz trêmula. Eu sou só uma novata. Você foi a escolha ideal deles, respondeu Reed. Jovem, ambiciosa e pronta para ver a autoridade como algo absoluto. Eles te escolheram na polícia municipal, organizaram sua transferência e garantiram que você fosse treinada pela própria turma deles. Você não era apenas uma novata, era um investimento. A voz de Ana quase se quebrou. Se eu cooperar, preciso saber quantas pessoas foram prejudicadas por policiais como eu. Reed abriu outra pasta. Identificamos mais de 300 casos em 15 delegacias que podemos comprovar, disse ela. Ana pensou em como o caso de João, multiplicado por 300, pesava em seus ombros. Eu contarei tudo, sussurrou. No final da tarde, o tribunal do juiz Gomes havia se transformado num verdadeiro centro de comando para a investigação federal. A procuradora Rebecca Young apresentou as primeiras conclusões. Essa rede operava como um esquema de pirâmide para violações dos direitos civis. Altos oficiais procuravam recrutar policiais que já tinham muitas reclamações de uso excessivo da força, perfil racial e resistência à supervisão. Eles eram orientados, treinados para manipular provas e, por fim, colocados em posições para recrutar outros. O juiz Gomes ouviu atentamente enquanto Young explicava como a conspiração se espalhava. Eles criaram um programa de treinamento secreto, continuou ela. Os procedimentos oficiais foram distorcidos de modo que os policiais aprendessem a falsificar relatórios, manipular imagens das câmeras corporais e tratar as reclamações dos civis de forma inadequada. Havia até um sistema de pontuação, onde as prisões bem-sucedidas eram recompensadas, mesmo que essas prisões não se sustentassem no tribunal. À tarde trouxe uma série de testemunhos cooperativos. Tomás, o ex-gerente de TI, deu detalhes técnicos sobre o software usado para alterar as provas em vídeo. Instrutores explicaram como identificavam os potenciais recrutas. Até o delegado Roberto Lima, agora enfrentando acusações federais apesar do acordo anterior, começou a revelar detalhes sobre a hierarquia da rede. Mas foi o próprio depoimento de Ana que capturou a atenção de todos. Ela descreveu como foi recrutada na polícia municipal, os testes sutis de lealdade, a normalização gradual do comportamento antiético. Nunca chamaram isso de corrupção, disse ela, com a voz trêmula, porém firme. Era sempre sobre manter a autoridade e demonstrar lealdade aos colegas. Parecia nobre, como se estivéssemos protegendo a linha tênue entre a ordem e o caos. O juiz Gomes notou João e sua família na galeria. O sofrimento deles havia desencadeado uma investigação que afetaria centenas de vidas. Ele se propôs a reconhecer a importância deles em sua decisão final. O momento mais dramático do dia ocorreu quando a agente Reed apresentou evidências que ligavam a rede a vários casos de má conduta policial em outras cidades.
Isso não se trata apenas de um caso isolado, afirmou ela. É um esforço coordenado para bloquear a responsabilização e manter sistemas de opressão sob o disfarce da lei. Ana, no banco dos depoimentos, ouvia cada revelação que aumentava sua consciência do quanto havia sido manipulada. A novata idealista, que acreditava estar mantendo a ordem, acabou sendo apenas uma peça em um jogo muito mais sinistro. Na última hora, a procuradora Jung delineou os próximos passos. Conseguimos mandados de busca para 23 outros locais. Agentes federais estão trabalhando com promotores estaduais para revisar cada caso tratado por membros dessa rede, e estamos formando uma força-tarefa para lidar com o esperado aumento de ações civis. O juiz Gomes dirigiu-se ao tribunal pela última vez antes de adiar a sessão. O que começou como uma investigação de uma única prisão revelou uma verdadeira doença em nosso sistema de justiça. Os próximos dias serão difíceis, mas lembrem-se, a luz do sol é o melhor desinfetante. Continuaremos trabalhando com as autoridades federais para garantir que cada vítima desta conspiração tenha sua justiça feita. Enquanto os agentes federais escoltavam os policiais detidos, Ana conseguiu vislumbrar o sargento Almeida na galeria. Em seu olhar, não havia ira, mas profunda tristeza. Ele tentou avisá-la, tentar guiá-la por um caminho melhor, mas a influência da rede foi demasiado poderosa. Do lado de fora do tribunal, repórteres se aglomeravam e câmeras disparavam, enquanto a procuradora Jung realizava uma coletiva anunciando a criação de uma força-tarefa especial para investigar a corrupção policial. No escritório, o juiz Gomes reuniu-se em particular com a família Costa e seu advogado. A coragem de vocês ao buscar justiça não só ajuda o seu caso, como também dá esperança a centenas de outras famílias que sofreram o mesmo, disse ele. João, que passou a maior parte do dia em silêncio, finalmente perguntou: o que vem agora? Marcos Oliveira respondeu: a justiça virá, devagar, mas certamente, cada caso será revisado, cada vítima ouvida e os responsáveis responsabilizados. À noite, Ana foi novamente levada sob custódia federal. Sozinha em sua cela, ela refletia sobre o caminho à frente. Cooperar significaria testemunhar contra seus ex-colegas, expor mais corrupção e enfrentar as consequências de seus atos. Mas, pela primeira vez desde a prisão, ela sentia algo além do medo e do desespero, uma pequena sensação de paz, não porque escaparia da punição, mas porque via a chance de redenção através da verdade. Mais tarde, antes de ser transferida para outra unidade, a agente Reed a visitou uma última vez. Por que você decidiu cooperar? Perguntou suavemente. Ana lembrou-se das palavras que havia ouvido no tribunal sobre redenção e dos 300 casos afetados pela rede. Por quê? Às vezes, sussurrou ela, a única maneira de corrigir tudo é dizendo a verdade completa, não importa o custo. Com a porta de sua cela se fechando atrás dela, Ana Becker, que um dia fora uma policial promissora e agora uma testemunha central numa vasta conspiração, iniciou a longa jornada rumo à reparação. O sistema corrupto que a havia transformado em instrumento de abuso começava a ruir. Em seus escombros residia a possibilidade de uma verdadeira justiça. As manchetes de amanhã contariam apenas parte da história. Uma investigação federal que desvendava uma rede de corrupção policial em vários estados. Mas a verdadeira narrativa de uma justiça adiada, da verdade surgindo das trevas e da redenção por meio da responsabilidade, ainda seria escrita, depoimento por depoimento. 6 semanas depois, em um tribunal federal de alta segurança, Ana voltou a depor. O processo federal contra a rede corrupta estava em pleno andamento. A procuradora Rebecca Jung se aproximou do púlpito e disse: Senhora Becker, por favor, conte ao tribunal sobre o seu primeiro encontro com o tenente Rafael Souza na Polícia Municipal. Agora vestida com um terno cinza simples, em vez do uniforme, a voz de Ana estava firme. Foi depois da minha 3ª vez de serviço. Ele me convidou para uma sessão de mentoria em sua casa, onde outros policiais, escolhidos a dedo, também estavam presentes. Primeiro, eles falaram sobre como manter a autoridade e proteger os colegas, e depois introduziram técnicas práticas para lidar com situações difíceis. Quando lhe pediram mais detalhes, Ana respirou fundo.
Eles nos ensinaram a redigir relatórios de forma que qualquer ação fosse justificada, a descrever o comportamento dos civis de modo a fazê-los parecer ameaçadores, quais palavras usar e quais detalhes enfatizar. Da galeria, o sargento Almeida observava enquanto Ana descrevia os métodos da rede. Eles nos forneceram materiais de treinamento, modelos de relatórios, listas de expressões aprovadas e cenários de exemplo que praticamos repetidamente, continuou ela. A procuradora Jung então exibiu um desses modelos na tela do tribunal. Este é um dos formulários que você usava? Perguntou ela. Sim, respondeu Ana. Note como o comportamento do civil é sempre descrito primeiro como agressivo ou não cooperativo, e depois nossas ações são apresentadas como reações necessárias. Durante a manhã, Ana detalhou como a rede operava na Polícia Municipal. Explicou como o Tenente Souza e seus colegas identificavam potenciais recrutas, testavam a lealdade com tarefas cada vez mais questionáveis, se criavam um sistema de treinamento paralelo que distorcia os procedimentos corretos em ferramentas de opressão. Durante um intervalo, o juiz Gomes reuniu-se com os promotores federais em seu escritório, enquanto a agente Reed apresentava novas evidências. Conectamos essa rede a operações similares em 12 outros estados, afirmou ele. Eles usam os mesmos métodos, os mesmos materiais de treinamento e as mesmas táticas de manipulação de provas. Nossa estimativa é que mais de 500 policiais estejam ativamente envolvidos, e provavelmente há muitos mais que sabiam, mas mantiveram silêncio. Mais tarde, o ex-gerente de TI, Tomás, subiu ao banco dos depoimentos e forneceu detalhes técnicos sobre os processos digitais da rede. O software não servia apenas para manipular vídeos. Foi projetado para criar falhas técnicas convincentes, de modo que, se alguém investigasse, encontraria o que parecesse ser um erro real do sistema, explicou ele. Quem forneceu esse software? Perguntou a procuradora Jung. Veio por meio do Tenente Souza, mas foi desenvolvido por uma empresa privada chamada Blue Line Security Solutions, uma firma de ex-policial de diversas delegacias, respondeu Tomás. Seu depoimento causou grande alvoroço, revelando que a conspiração até criou um modelo de negócio lucrativo para perpetuar a corrupção. Enquanto isso, agentes federais, em uma sala segura, acompanhavam as evidências por câmeras, confirmando quão pequena havia sido a participação de Ana em todo esse sistema sombrio. Na próxima sessão, a procuradora Jung direcionou o foco para casos específicos. Conte-nos sobre o caso do jovem Gabriel Reis, ela pediu. A compostura de Ana vacilou. Eu o prendi por comportamento suspeito perto de uma loja de conveniência, a mesma loja onde, mais tarde, prendi João Costa, ela disse. O que aconteceu com o Sr. Reis? Questionou Jung. Ele passou 3 semanas na cadeia antes de as acusações serem retiradas. Perdeu um emprego, sua namorada estava grávida e ele até perdeu o primeiro ultrassom porque estava preso. Não havia motivo legítimo para sua prisão. Ele se encaixava no perfil que nos ensinaram a identificar jovens de minorias em áreas de alto risco. Na galeria, Marcos Oliveira e outros advogados de direitos civis se reuniram. Eles vinham juntando casos semelhantes para formar uma ação coletiva que representaria mais de 300 vítimas. A acusação continuou com o depoimento da ex-secretária do tenente, que revelou que, por anos, ela gravou secretamente reuniões e conversas, encontros de controle de qualidade, onde os policiais revisavam as imagens das câmeras não para checar falhas, mas para identificar potenciais recrutas com base em sua disposição para intensificar situações. Documentos financeiros, horários de treinamento disfarçados de reuniões rotineiras e avaliações de desempenho que premiavam a agressividade enquanto ignoravam reclamações dos civis foram apresentados. Durante o contra-interrogatório, os advogados de defesa tentaram pintar Ana como uma oportunista que traiu os colegas para se salvar. Mas seu depoimento permaneceu consistente e sincero. Sim, estou prestando depoimento em troca de uma pena mais branda, ela admitiu. Mas estou aqui porque pessoas foram machucadas, centenas, e se eu ficar em silêncio, serei cúmplice de futuros abusos deste sistema. Ao final do dia, o juiz Gomes fez uma surpreendente declaração. Amanhã, este tribunal ouvirá os depoimentos daqueles mais afetados por essas ações.
A acusação chamará cidadãos cujas vidas foram devastadas por essa rede. Na manhã seguinte, Gabriel Reis, agora com 21 anos e pai de uma criança, subiu ao banco dos depoimentos. Perdi meu emprego na fábrica, relatou ele. Passei 3 semanas na cadeia sem qualquer contato do meu empregador. Quando saí, já tinham me substituído. A família da minha namorada chegou a pressioná-la a me deixar, pois eu havia sido preso. Mesmo com as acusações retiradas, as pessoas me viam diferente. Um a um, as vítimas contaram suas histórias. Uma enfermeira que perdeu a licença após uma prisão simulada por drogas. Um estudante cuja bolsa foi cancelada. Um pequeno empresário cujo nome foi arruinado por acusações fabricadas. Durante um intervalo, Gabriel encontrou Ana em um corredor, protegida por agentes federais. Ele a encarou por um longo tempo e perguntou, baixinho: "Você nunca nos viu como pessoa de verdade, não foi?" "Não", respondeu ela quase inaudivelmente. "Fomos treinados para ver apenas ameaças, números, nunca indivíduos com famílias e sonhos reais. E agora vejo tudo com clareza. Passarei o resto da minha vida tentando consertar isso." A acusação concluiu com depoimento de especialistas em direitos civis, que explicaram os impactos sociais mais amplos da atuação policial seletiva. Eles apresentaram dados que mostravam como a rede afetava desproporcionalmente as comunidades minoritárias, criando ciclos de desconfiança e medo. Em suas palavras finais, a procuradora Jung disse: "Este caso não é apenas sobre policiais corruptos ou provas manipuladas, é sobre a distorção deliberada da justiça. Os acusados não quebraram apenas a lei. Eles minaram os princípios fundamentais da igualdade e do devido processo." Após 3 dias intensos de deliberação, o júri retornou com veredictos unânimes de culpabilidade para o tenente Souza e os outros líderes da rede. O juiz marcou a sentença para o mês seguinte. Para Ana, o momento mais doloroso foi quando se reuniu com Marcos Oliveira e a família Costa para se desculpar formalmente. "Sei que palavras não são suficientes", disse ela, com a voz trêmula, "mas, todos os dias do resto da minha vida, farei o possível para reparar o dano que causei." Marcos assentiu seriamente. "O trabalho começa agora. No processo civil, ainda precisaremos do seu depoimento sobre cada incidente, cada política, cada padrão. E isso não será fácil." Ana endireitou os ombros e prometeu: "Farei o que for necessário." O processo civil tomou um rumo diferente. Enquanto o julgamento criminal focava nos líderes da conspiração, o processo civil revelou como as ações cotidianas da polícia vinham sendo utilizadas como arma contra cidadãos inocentes. Durante um intervalo, Ana encontrou seu terapeuta, a doutora Silvia Reis, especialista em traumas relacionados à polícia. "Como você está lidando com tudo isso?" perguntou a doutora. "Reis, cada dia, descubro mais uma vida que ajudei a destruir. Outra família despedaçada, outra comunidade com a confiança abalada", respondeu Ana, olhando pela janela. "Não sei se posso suportar esse peso", confessou ela. "Talvez carregar essa culpa faça parte de tentar compensar o erro." "Lembre-se", disse a doutora Reis suavemente, "reconhecer a culpa é apenas o primeiro passo. Você precisa trabalhar para curar a si mesma e aqueles que machucou."